Oi, gente polivalente! No vídeo de hoje nós vamos começar aqui a debater sobre assuntos relacionados não só à mente, mas também a pesquisas e temas que são interessantes para o canal, interessantes para a nossa vida de um modo geral. Temas que a gente já vem trabalhando no canal, como felicidade, polivalência, hipnose, mente e comunicação não violenta. Então, esse é o primeiro de uma série de vídeos que nós vamos procurar fazer aí na medida que houver demanda e pontos a serem tratados. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre quando as barreiras da comunicação não violenta. Quais são os principais fatores que atrapalham o desenvolvimento dessa estratégia ou desses princípios de comunicação que podem ajudar muito a pessoa a resgatar a felicidade, o bem-estar e principalmente a conexão com ela mesma. Esse vídeo ele inaugura, na verdade, uma série um pouco diferente do que a gente veio fazendo aqui no canal, porque nós antes trazíamos um tema. CNV é um tema daqui do canal. Se você quiser saber a base, como é que funciona, tá no canal, vai lá, procura. Mas agora a gente está querendo falar mais em forma de pergunta, em forma de questões que estão não sendo tão claras assim. E acredito que você também vai encher a sua cabeça de perguntas, porque na verdade é o que a gente está aqui trazendo, né? São questões, por que as barreiras, quais são essas barreiras e por que existem barreiras para a pessoa implementar a comunicação não violenta na prática, né? Para fazer esse vídeo, a gente ficou aqui debatendo um tempão, vocês não têm ideia de como que foi essa jornada que só está começando aqui agora, hein? O primeiro fator que eu observo, assim, na minha experiência, na aplicação e no ensino da comunicação não violenta, é que historicamente nós não fomos preparados para aprender esse tipo de estratégia de comunicação. Na verdade, nós somos preparados para o contrário, nós somos preparados para exercer a comunicação violenta. Para isso a gente não precisa de treinamento, a gente já está totalmente pronto. Inclusive nas redes sociais a gente costuma brincar, né, que quando a gente foi educado, a mãe só escolhia o chinelo havaiana que ia atacar na gente, né? Tem gente que coloca isso. Por quê? Isso já demonstra como nós aprendemos de maneira violenta. Quando nós somos condicionados a nos submetermos a diversas coisas, isso já é uma primeira barreira para a comunicação não violenta. Todo tipo de aprendizado que nós temos, ele tem um aprendizado lá na infância, quando a gente era pequenininho, que a gente nem lembra como foi. E depois, conforme a gente vai crescendo, esse aprendizado é reforçado. Então, quando a gente é criança, a gente não pode pôr a mão na boca, não pode pôr terra na boca, não pode, né, fazer as coisas. E conforme nós vamos crescendo, não pode. Só que esse não pode é uma sequência de ações que são consideradas ações violentas. Por que ações violentas? Porque não considera a necessidade do indivíduo. O indivíduo aprende que ele não pode atender a necessidade ao invés de cumprir um ritual que é uma exigência de uma outra pessoa. E quando isso se torna uma crença, um sistema, ele se torna um comportamento automático. Então, a violência que nós exercemos na vida, por exemplo, uma pessoa ela passa por você, você está dirigindo, uma pessoa passa por você e te fecha, ô filha da mãe! E esse comportamento ele já automatizou dentro de nós, assim como qualquer leitura de violência que nós temos, por exemplo, nas redes sociais, né? Nessa época de pandemia, você abre as redes sociais, a gente começa a ficar assim nervoso de tanta estímulos que nos fazem querer ter reações violentas. Então, esse estímulo, ao sentir essa vontade de querer xingar, reclamar, gritar ou brigar, já é o condicionamento violento que nós sofremos. Então, quando a gente faz a comunicação não violenta, na verdade, se você for seguir as orientações, os princípios da comunicação não violenta, você já vai contra esse impulso que a gente aprendeu a desenvolver, né? Então, esse é uma barreira. A técnica, os princípios, vamos dizer assim, porque o Marshall não considerava uma técnica.
os princípios da comunicação não violenta, eles já são, vamos dizer, frontalmente opostos à maneira como nós somos condicionados. Então isso já é uma primeira barreira, ela não é natural, vamos dizer, não é que não seja natural, né? É equivocado falar não natural, porque na verdade se a nossa humanidade fosse mais tratada a ter essa não violência desde cedo, seria mais fácil da gente aplicar a comunicação não violenta. Porém, como ocorre o oposto, então há essa dificuldade. E esse conceito de violência é bem interessante, porque parece aquele vídeo que a gente fez sobre conflitos de trânsito, né? Quando a gente falou sobre conflito de trânsito, já entendia-se que conflito era uma pessoa brigar com a outra. Exatamente. Né? E assim, a violência, a gente pode dizer que é um resultado. Não é o ato em si. Exato, tanto que tem pessoas que são extremamente violentas, sorridentes, são pessoas violentas, falando mansinho, falando no diminutivo, elas podem ser violentas, porque a violência que a gente está dizendo aqui não é o ato violento, é simplesmente você falar algo que vai contra, às vezes, a necessidade do outro, já pode ser uma percepção de violência, né? Uma comunicação violenta. Né? E aí é interessante. Aí começa a gerar as barreiras, porque fala assim, mas é comunicação não violenta, então agora eu vou ter que falar com aquela pessoa que eu não gosto de forma agradável? Agora eu vou ter que começar a fingir ou fingir sentimentos? É isso que é comunicação não violenta? Eu acho que para ficar claro, eu vou dar um exemplo que eu utilizo muito na clínica, que funciona da seguinte forma para entender como que a comunicação violenta acontece sem a pessoa perceber. Então vamos pegar um exemplo. Eu costumo contar a história do menino da igreja, que é o seguinte: a criança, ela tá lá, ela vai na igreja e de repente ela é uma criancinha. Aí ela fala para a mamãe assim: mamãe, eu quero fazer xixi. A mãe, ela já está com um monte de compromissos, atribulações, ela olha para a criança e fala assim: menino, por que você não foi fazer xixi em casa? Agora espera o padre falar, depois que ele terminar, você vai fazer xixi. Isso já é um aprendizado de violência para a criança. Por quê? Porque a criança, ela começa a pensar ali. Então, primeiro é importante o padre, depois a minha mãe, depois até a sociedade, o que eles vão achar da minha mãe, se eu sair agora no meio dessa celebração e eu for atender a minha necessidade. Então eu tenho que me segurar, eu tenho que seguir a mamãe, obedecer a mamãe ou obedecer o padre para depois eu ser importante. Então nessa hora a criança já está aprendendo a violência, ela está aprendendo que a necessidade dela não vai ser contemplada. E quando isso se torna uma coisa automática, gera sofrimento e pode ser reforçado durante o decorrer da vida. Agora vamos pegar essa mesma criança num contexto adulto. Ele já é adulto e ele tem isso dentro da vida dele. Ele vai ser aquela pessoa que, quando fala-se de um modo geral, uma orientação, uma ordem, ele vai simplesmente se punir em primeiro lugar. Por quê? Porque ele aprendeu sem perceber, sem querer, e ele mantém isso dentro dele também sem perceber, que ele tem que se sacrificar. Ele tem que colocar primeiro vamos dizer assim, o sacrifício dele, o mal-estar dele, para que ele possa receber depois um benefício, vamos dizer assim, um reconhecimento e um apoio para as necessidades dele. E na verdade, o que essa criança deveria ter feito para até simplesmente aprender de forma diferente, ou talvez ter dentro da mente dela um aprendizado mais saudável? Ela de repente poderia ter chegado e falar assim: mãe, você não vai me levar para fazer xixi mesmo? Então, fazer xixi na calça, nossa, tá quentinho, tá gostoso, eu atendi minhas necessidades. Se ninguém quis me apoiar, eu vou atender, né? Ou então, talvez, se a mãe quisesse falar: não, então como eu faria para fazer diferente com o meu filho? Filho, você é muito importante, ainda bem que você falou que você quer fazer xixi. Não deixa sua bexiguinha apertada. Olha, vamos lá que a mamãe vai levar você para fazer xixi. Mamãe te ama. A mãe já poderia ter feito um ótimo trabalho. Ah, Márcio, mas a gente sabe, como você mesmo falou, os pais foram educados de modo violento e, sem perceber, fizeram isso também com a gente, né? Não dá para exigir isso dos pais, tudo bem. Mas hoje, quando a pessoa ela quer
mudar, e isso ela pode. Então, no processo terapêutico que nós fazemos, a gente vai limpar esses aprendizados que estão dentro da mente, operando silenciosamente e operando de forma automática. E quando a pessoa começa a aplicar a comunicação não violenta, se ela tem muita programação ainda de violência, a barreira para se aplicar a comunicação não violenta é enorme. Por isso que ela vai tentar fazer o quê? Ela vai tentar pegar a comunicação, os princípios e usar como uma técnica. E usando como técnica, ela vai tentar decorar os passos, né? Então, primeiro eu tenho que observar, não vou julgar. Aí agora eu vou perceber minha emoção. Percebi minha emoção, então qual que é a necessidade por trás dessa emoção? E agora eu vou fazer um pedido. Ela aplica, dá um trabalhão, só que se ela receber uma réplica da pessoa, ela já perde as estribeiras, ela já perde o controle. Por quê? Para você aplicar esses princípios de modo racional, sua mente gasta muita energia. Então é cansativo. E aí a tendência é que a pessoa ela vai se desmotivando em aplicar a técnica. Então ela conhece a técnica, conhece os princípios, mas ela não consegue fazer aquilo tornar automático se ela não fizer esse processo de revisitar os momentos que ela aprendeu a ser violenta e tornou automático essa violência. Então, interessante na história que o Márcio está trazendo, a gente pode extrair daí uma série de princípios que a gente é treinado a fazer. Tem princípios aí que a gente nunca parou para pensar, porque a gente não pensa que tem princípios na forma como a gente aprende as coisas, tá? Mas quando a mamãe do pequenininho lá chega e fala, espera o padre falar, depois, quando eu puder, eu vou te levar. E a criança, ela aprende primeiro o outro, existe um princípio que tá aí. E esse princípio é, eu preciso me sacrificar pelo outro. Eu preciso me sacrificar pelo bem comum. Isso é um princípio, tá, gente? Se vocês nunca pararam para pensar sobre isso, pensem sobre isso. Agora, se eu tenho isso tão dentro de mim, esse princípio de que primeiro os outros e depois eu já estou entrando num conflito que é de baixa estima. Por quê? Sem perceber, esse princípio aparentemente nobre, né? A gente tem que aprender a colocar o outro em primeiro lugar, faz com que ao mesmo tempo eu começo a pensar mal de mim quando eu tenho uma necessidade, quando eu quero um afeto, quando eu quero amor, quando eu preciso estar me sentindo mais livre. Automaticamente vem isso em forma de programação. Pera, mas eu não posso. Em primeiro lugar é o outro. E isso entra como algo automático. Igual a pessoa que quer emagrecer e ela fala, eu preciso parar de comer carboidrato. Quando vê ela tá na geladeira comendo. Então, é automático. Né? Então, essa é uma barreira que está dentro da educação e que leva a pessoa a coisa mais séria, a autoviolência. Como que eu vou falar de comunicação não violenta se eu faço a violência comigo mesmo? Então essa é uma barreira que a gente observa na hora que a gente está ali auxiliando a pessoa a interagir com ela de uma maneira mais livre, a interagir com ela enquanto assim, a individualidade dela, a ela sentir que ela tem direito à felicidade, né? A gente fala assim, você tem direito à felicidade. É automático vir um pensamento que fecha essa possibilidade. Não, eu tenho que ser bom. Exato. E um aspecto interessante que a gente, nas pesquisas, na aplicação com os nossos alunos, com as pessoas que vão até a nossa clínica, é o que nós criamos um termo, a gente costuma brincar entre a gente desse termo que se chama o outro não me deixa. Então, o indivíduo que ele aprende que o outro não me deixa, ele já está também alimentando uma barreira de aplicação dessa comunicação mais transparente, dessa comunicação, como você chamou, autêntica. Por que ele está criando essa barreira? Porque se dentro dele existe um automático que diz que o outro não me deixa, é mais ou menos assim, para que a minha felicidade, a minha necessidade ocorra, o meu namorado, o meu ex-namorado, a minha namorada, minha mãe, meu pai, não sei quem, tem que fazer algo.
E essas pessoas não querem fazer o que eu acho que tem que ser feito. Então eu não vou conseguir ser feliz. Então eu tenho que o quê? Cobrar, eu tenho que brigar, eu tenho... Exigir. E aí você já está no ciclo da violência de novo. Por quê? Porque esse processo já é um comportamento automático. A necessidade nossa, quando a pessoa aplica os princípios, ele passa a estar ele tem que estar mais internalizados para que a pessoa não coloque na mão do outro essa necessidade. Porque se ela coloca, se o aprendizado da mente dela está que o outro não me deixa, é natural, é automático que a violência ainda está dentro dela, essa violência. E naturalmente ela vai tentar ainda fazer a comunicação não violenta de forma racional. Por quê? Porque todo comportamento automático que ela possui está ainda para o lado da violência, né? Então, espero que esteja ficando claro aí para você que está nos acompanhando. E é um debate muito legal e interessante, porque uma coisa é você falar dos princípios, que a gente vê vários vídeos, a gente estuda muitos sobre o assunto, mas também é interessante trazer isso na prática, como que os princípios se aplicam na prática, né? Então, se houver dúvidas que vocês seja você que aplica a comunicação não violenta nos seus treinamentos, na sua profissão, seja você que está chegando agora e que não está muito assim ciente do que é CNV, mas gostou dessa vibe que nós estamos falando e tem dúvidas, coloca aqui nos comentários para que no próximo vídeo a gente vai considerar essas dúvidas e também contribuições que vocês estiverem colocando. Como a gente falou no início do vídeo, a ideia aqui era nós levantarmos questionamentos, né? E uma das barreiras que a gente observou é a base de como a mente foi condicionada. Então, se a mente foi condicionada a ela gerar a violência contra ela mesma, é natural que ela vai gerar a violência contra o outro, mesmo que seja de um modo aparentemente sem violência. Porque a pessoa fala assim... Mas eu cheguei para a pessoa, né, e falei para ela, eu pedi para ela com educação, eu pedi para ela que ela tinha que ficar comigo aquela noite, né? Quer dizer, ela não está pedindo, ela está exigindo. Está exigindo. Mas como ela ainda não percebe essa diferença entre o autossacrifício e a autoviolência, ela não vai perceber a violência que ela ocasiona no outro. Então, muitas vezes a pessoa vai falar, comunicação não violenta, que legal. Agora eu vou usar isso para conseguir tudo que eu quero das outras pessoas, né? Não, na verdade, tem um outro princípio aí na base que é o seguinte. Será que você pode atender às suas necessidades sem que tenha a concordância da outra pessoa? Na verdade, a autonomia que a comunicação não violenta dá para a pessoa é justamente essa reformulação que é necessária na vida. Na vida e da maneira como ela encara a comunicação e também a interação com as outras pessoas, né? E o condicionamento que ela se liberta conforme ela vai aplicando os princípios, né, que são bem interessantes. Então, assim, o que a gente começou nos nossos debates, né, e poder ver as barreiras, dificuldades que a maioria das pessoas apresenta, iniciamos então um trabalho, uma pesquisa. Nós dois estamos agora pesquisando sobre atendimento das necessidades não atendidas na infância. Nós dois estamos querendo ter um material mais didático para as pessoas compreenderem as diferenças. O que é uma necessidade, o que não é? Será que eu tenho direito? Como que a pessoa compreende os direitos que ela tem disso? E como toda pesquisa, começa justamente com essas perguntas, né? Eu acredito que no próximo vídeo a gente poderia falar algo do tipo como que as pessoas identificam as necessidades, porque eu vejo muitas pessoas confundirem necessidade, aplicação da necessidade. A pessoa às vezes ela fala necessidade, eu tenho necessidade de ter dinheiro, ou tenho necessidade de estar à frente de liderança. Isso não é necessidade. Isso não é necessidade. Né? Então as pessoas confundem muito necessidade com estratégias, às vezes com emoções. Ela atribui muito a necessidade a outra pessoa e a necessidade não está ali. Então talvez seja um tema aí para próximo, quem sabe. Se vocês gostam desse tema, a gente pode estar colocando aí para vocês no próximo.
E aí, assim, só para vocês acompanharem, que vai ter provavelmente outros vídeos sobre isso, né? A gente já tá falando aqui. Mas eu fiz um levantamento de alguns autores que muito antes do Marshall já começaram a falar sobre isso, as bases dessas necessidades, né? Então a gente começou assim, o que é a necessidade? O que é uma necessidade, afinal? Por que dinheiro não é necessidade? Por que assumir um cargo importante não é uma necessidade? Né? O que é, afinal? Como que a gente conceitualizaria, né? Qual é o conceito de necessidade? Né? Como que eu posso ser feliz, atender minhas necessidades sem depender da outra pessoa? É possível isso? E aí, um livro que agora eu indico, que eu comecei a ler e provavelmente a gente vai trazer muita novidade aí no canal, aguarde, né? É o livro do Viktor Frankl. Né? O Viktor Frankl, ele funda a logoterapia e é baseada nas necessidades. Né? Então ele vai falar da experiência dele no campo de concentração e em busca de sentido, que é o nome do livro, é justamente ele, enquanto ser humano, em contato com ele mesmo, com as necessidades dele, num contexto que você vai falar assim, gente, não tem como a pessoa ser feliz, não tem como a pessoa atender as próprias necessidades num contexto desse. Uma pergunta é essa, né? O que vocês acham? Vocês acham que é possível, num campo de concentração, preservar as necessidades? É esse que é o tema de um vídeo aí que vai aparecer aqui no canal. Exatamente. Então, aguarde, assim, nós só demos o pontapé, nós só começamos com essa discussão, porque sabemos que é um assunto que é complexo, é um assunto que demanda um pouco mais de investimento de tempo e de dedicação. E caso vocês tenham mais dúvidas, ou até às vezes a experiência que vocês estão tendo frente a isso, se vocês quiserem trazer para enriquecer a nossa pesquisa, porque olha, o número de autores que eu já levantei e que a gente vai começar a debater é grande. Então, se vocês quiserem, a gente pode estar fazendo esse bate-bola, né, trazendo mais debates, discussões sobre esse tema e é isso aí. É isso. A gente queria só fazer um formato um pouco diferente do que a gente já fez aqui no canal, nos outros vídeos, né? Um pouco mais dessa interação, mais debate mesmo, mais levantamento de questões. A gente não quer mais sair fechando nada, não. A gente quer abrir, né, questionar, ver os pontos que não estão muito claros. Né? Bom, se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve, acione o sininho para o próximo vídeo você ser informado e lembre-se de colocar as suas dúvidas aí embaixo para que a gente possa discutir no próximo vídeo, tá bom? Espalhe essa felicidade e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.